senador deputado federal Antônio Bulhões. Bom dia a todos, a paz, a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Quero cumprimentar o presidente, o vice-presidente, secretários, o presbítero Ayrton, Denise Abreu e Zé Cardoso, tantos amigos que é impossível nominar todos. E eu aceitei com muita alegria esse convite, inclusive só para dar ciência a vocês, esta é a segunda vez que eu venho no evento da Conebras, porque a minha assessoria me passou que no dia 22, no sábado 22, ia ter esse evento, só que eu pensei que era em fevereiro, que coincidentemente o sábado é 22 também. Então, já é a segunda vez que eu venho no evento, minha primeira sozinho e agora desfrutando da companhia agradável de todos vocês. Tinha uma reunião marcada desde novembro do ano passado com o meu grupo político para a manhã de hoje. Cancelei em função de eu não sou onipresente para estar em dois lugares ao mesmo tempo e dei primazia a esse evento. Só para que vocês tenham uma ideia da grata satisfação de poder estar aqui compartilhando com todos vocês desta agradável amanhã, principalmente porque estamos juntos na presença de Deus. Eu já posso começar a minha parte ou fica para... Como é que é, mestre de cerimônia? Presidente, o senhor que manda. Então, muito bem. Fui convidado para transmitir para vocês um pouquinho de consciência política. Consciência esta que eu não consegui adquirir com 30 anos de pastorado. Eu já sou pastor desde os meus 15 anos de idade. Pertenço a uma igreja que ela teve um crescimento vertiginoso muito grande na época que eu era tão novo, tão jovem, e por obra de Deus a igreja teve que lançar mão do contingente que ela tinha e me fez pastor aos 15 anos de idade. Uma coisa que hoje a igreja já não tem mais esse expediente, porque só eu sei o que eu sofri quando as pessoas chegavam na igreja e diziam: vim falar com o pastor da igreja. Eu, pois não, senhora, 15 anos, cabeça grande, magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, como cantava o rebanhão, e eu dizia: eu sou o pastor da igreja. E a pessoa: não, eu quero falar com o pastor responsável pela igreja. Senhora, eu sou o pastor responsável pela igreja. E quantas vezes eu vi pessoas dizendo: você, me tirando de alto a baixo, tem idade de ser meu neto, tem idade de ser meu filho. Ouvi isso várias vezes. E já há 30 anos militando no altar de Deus, atrás de um púlpito, na televisão, em rádio. Inclusive até algumas pessoas disseram que me reconheceram do Fala Que Eu Te Escuto durante muitos anos, inclusive agora com participações esporádicas. Ainda participo do Fala Que Eu Te Escuto, e sempre ouvindo as pessoas falando e escutando, e agora eu tenho o privilégio de falar e vocês me escutarem, né? Então, é a obra de Deus. E durante esses 30 anos eu não consegui adquirir essa consciência apurada no que diz respeito à política. Sou formado em Direito, fiz pós-graduação em Direito Constitucional, mas na verdade foram esses quase 8 anos no dia a dia, lá no Congresso Nacional, como um homem de Deus, que eu pude perceber e captar essa essência da consciência política, e tenho aqui o privilégio e a honra de estar compartilhando com todos vocês um pouquinho dessa experiência. Vocês sabem, para que vocês entendam aonde eu vou chegar, que tudo que existe numa cidade grande, existe também numa cidade pequena. Só que na cidade grande, as coisas se potencializam. Ou não tem assalto na cidade pequena? Tem ou não tem? Roubo, tráfico de drogas, prostituição, pedofilia, tudo que existe na cidade grande, existe também. Não podemos ter a falsa sensação de que existe uma cidade, por pequena que seja, onde ali a violência não chegou, a maldade não chegou, conforme disse a Denise, o mal não chegou. Porque nós temos a sensação de que na cidade grande a coisa acontece com mais veemência. Só que na política é o contrário.
Na sociedade, o que tem na pequena, tem na grande, só que potencializa na grande. Na política é o inverso. O que tem na sociedade brasileira, nos quase 190 milhões de brasileiros, tem no Congresso Nacional, nos 513 deputados, ou nos mais de 90 deputados estaduais. Enfim, a sociedade ela é representada na sua exatidão no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal pelos seus representantes. Só que na política se potencializa o que há de mal na sociedade. Na nossa sociedade tem corruptos? Ou não tem? Por exemplo, tem gente que compra DVD pirata, que não deixa de ser uma corrupção branca. Tem gente que quer dar uma cervejinha pro guarda de trânsito para não receber uma multa e os pontos na carteira. E isso se potencializa na classe política. Ao ponto da sociedade, que tem ali a sua exata representação, dizer assim, na política só tem o que não presta. Não. Assim como na sociedade também não tem o que não presta, e também tem o que presta, na política também, entre os 513 presidentes. Nós temos ali a exata representação do que há na nossa sociedade, do que há na sua casa. Só que é um núcleo menor, do que há no seu bairro, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado. O que há no país, na nossa sociedade brasileira, a sociedade envia através do voto, através da urna, 513 representantes da sociedade, na sua exatidão. É impossível, eu falo isso categoricamente, que haja um tipo de pessoa, um tipo de cidadão que detém um mandato de deputado federal, estadual, vereador, que não tenha um par seu na sociedade, um semelhante seu na sociedade. Por isso nós não podemos nos enganar. Agora, passando a consciência para vocês, porque eu peço, pastor Ayrton, presbítero Ayrton, que muitas coisas que estão escritas na Bíblia se cumpram. É o que todos nós desejamos. Mas tem um versículo que eu oro para que não aconteça, onde o próprio Deus diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Sabedoria. O conhecimento. Então, que a gente puder transferir de conhecimento para que o povo de Deus não seja mais prejudicado, não seja mais destruído, conforme diz o termo bíblico, o que nós pudermos fazer, não só a nível de ensinamento da palavra de Deus, mas o ensinamento engloba tudo, relacionamento conjugal, e também, entendo eu, que todo bom cristão, ele obrigatoriamente tem que ser um bom cidadão, ou é possível um bom cristão não ser um bom cidadão? Peço que você não responda, que você leve essa indagação e mature isso, fica aí matutando e maturando isso durante o fim de semana, e depois você chega a uma conclusão. Se é possível um bom cristão não ser um bom cidadão. É verdade que tem bons cidadãos que não são cristãos, mas é possível existir um cristão que não seja um bom cidadão? Por isso esse conhecimento, essa consciência política também, entendo eu, evita com que o povo de Deus seja destruído pela falta de conhecimento. Quero dizer para vocês que nós somos acusados de violarmos a laicidade do Estado brasileiro, que é uma garantia constitucional. Quando as pessoas olham para a bancada evangélica, somos 73 da bancada evangélica, 73 membros, 70 deputados federais e 3 senadores. Eu sou vice-presidente, primeiro vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Nós somos acusados de violar a laicidade por causa da nossa representatividade do povo evangélico, da fé cristã, do nome de Deus, do nome de Jesus, porque se você for considerar o tamanho da bancada evangélica, se nós fôssemos um partido,
nós seríamos o terceiro maior partido do Congresso Nacional, perdendo só para o PT e para o PMDB. Se a bancada evangélica fosse um só partido, nós seríamos o terceiro maior partido, ou a terceira maior representação, não partidária, mas de consciência, ou como quer que seja. Só que eu não vejo, quero mostrar isso para vocês, que essa nossa militância da fé cristã, essa nossa representatividade da fé cristã no Congresso Nacional e nas outras frentes não fere a laicidade do Estado brasileiro. Falo isso como constitucionalista que sou. E explico por quê. Veja, o Poder Executivo, que é o cargo que a Denise está pleiteando, que é a questão de presidente, que são os governadores, que são os prefeitos. O Poder Executivo, ele tem que ser laico. Todos nós temos o sonho de ver um presidente evangélico. Creio eu, se você ler as entrelinhas, você vai ver, penso eu, posso estar errado, se eu estiver errado, depois vocês podem me cobrar. Nós vamos ter futuramente, nós vamos ter ainda um presidente negro, que hoje todo mundo cogita ser quem? Joaquim Barbosa, né, que é o ministro do Supremo Tribunal. Se você for ver, nós já tivemos militares, nós já tivemos um intelectual, já tivemos um nordestino, um homem do povo, Lula, agora temos uma mulher. Oi? Uma refugiada? Uma guerrilheira? Não sei. Nós vamos ter, ainda vamos ter um representante negro e vamos ter um representante evangélico sentado lá no Palácio do Planalto. Amém? Amém, pessoal? Todos nós ainda não sabemos quem é, mas tenho certeza que esse dia vai chegar. Agora, esse presidente cristão, evangélico, homem de Deus, mulher de Deus, que seja, ele vai poder ter um governo cristão? Não. Ele não vai poder ter um governo evangélico. Ele é cristão, ele é evangélico, ele é homem de Deus, mas o seu governo tem que ser laico. Ele não pode privilegiar uma religião em detrimento da outra. Digo isso até porque estamos na expectativa que o nosso representante do meu partido, PRB, no Rio de Janeiro, o senador e ministro Marcelo Crivella, ele venha a ser o governador. Já concorreu para governo, perdeu. Já concorreu para prefeito, perdeu. Concorreu de novo 2 vezes para prefeito, 1 vez para governador e agora a 4ª vez para governador. Perdeu todas elas, mas vamos acreditar que igual o Lula, que perdeu um monte para depois ser presidente, que ele agora seja o governador do estado do Rio de Janeiro em 2014, em outubro desse ano. Ele é um homem de Deus, ele é um homem evangélico, um homem cristão, com princípios cristãos. Mas no executivo, ele não poderá ser, o governo dele não poderá ser cristão. Ele tem que governar para todos. E digo isso porque alguém pode pensar assim, quando a Denise fala da luta do bem contra o mal, nós não podemos levar essa luta, por exemplo, agora quem está lá no comando do Executivo do Rio de Janeiro tem que mandar implodir o Cristo Redentor. Não pode. Vamos acabar com o carnaval. O prefeito evangélico eleito, vamos acabar com o carnaval. Não pode. Só que se nós não tivermos essa consciência apurada, nós podemos pensar que o presidente evangélico que nós elegermos, ou o governador evangélico, ou o prefeito evangélico, por ele ser evangélico por si só, ele vai conseguir resolver o problema do mundo, o problema do Brasil, o problema do Estado. Muito pelo contrário, ele vai depender da fé dele, vai depender de Deus, vai depender de nós que estaremos do lado dele, mas com essa ressalva, o governo executivo não poderá ser cristão, evangélico ou católico, ou seja o que for, por causa da laicidade do Estado brasileiro. A mesma coisa o poder judiciário.
um juiz, um desembargador, um ministro, quando ele coloca a toga, quando ele está no tribunal, ele não tem que julgar conforme os seus princípios bíblicos. Se a Bíblia diz uma coisa e a lei, a letra fria da lei diz outra, qual que ele tem que usar para julgar alguém? A lei. Porque o judiciário também é laico, ou leigo, vamos assim dizer. Ele não pode usar parâmetros de religião, seja ela qual for, para emitir julgamentos. Só que isso na prática não acontece, a gente sabe. A gente sabe que o Brasil, teoricamente, não tem uma religião oficial. Não existe, mas só que se você analisar os pormenores, você vai ver que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Nós vimos aí a sentença de um juiz, ainda em cima da fala da Denise Abreu, sobre a luta do bem e do mal, que ele inocentou um traficante, um usuário de maconha, porque ele julga ser uma hipocrisia ele condenar uma pessoa que usa para recreação a maconha e ele é condenado por isso e não condena quem usa o cigarro, que é pior do que a maconha, que usa o álcool. Então ele, como juiz, jamais poderia ter feito isso. Julgar de foro íntimo que uma pessoa que estava portando uma quantidade significativa de maconha para uso recreativo, ele não é um criminoso. Porque na concepção dele, pior do que maconha é cigarro, pior do que cigarro é o álcool, que causa dano para a sociedade. Só que a nossa intenção não é liberar a maconha, como existe um movimento muito grande no Congresso Nacional, no Senado principalmente, de liberar a maconha, descriminalizar a maconha. A pessoa vai poder, presidente, ter a maconha, plantar a maconha, cultivar a maconha, portar a maconha, e isso para atingir ou atender nem 10% da sociedade, porque a ONU fez um levantamento, uma pesquisa muito profunda, e detectou que quase 9% dos entrevistados atestaram usar a maconha para uso recreativo. Então vai liberar para atender 8%, a demanda de 8% da sociedade, vai liberar a maconha, uma coisa que nós não podemos aceitar. E aí entra a questão do poder legislativo, que é a Casa de Leis. A Casa de Leis, o legislativo, quer dizer, Senado, deputado federal, deputado estadual e vereador, aonde nós elaboramos as leis. Nós temos que ser laicos? Muito pelo contrário. Nós estamos falando, o poder legislativo, ele é 100% representativo. Eu sou do partido, em certas horas, do meu partido, eu sou deputado de São Paulo, entre os 70, eu vou legislar visando o bem de São Paulo, porque eu fui eleito para representar o estado de São Paulo, eu vou tomar posição como homem de Deus, como evangélico, como pastor, porque isso é natural meu, o meu eleitorado é esse, e eu tenho que representar as pessoas, 162 mil pessoas, que em 2010 colocaram lá o seu voto, me dando o seu voto, me emprestando o seu voto, porque se eu também não fizer por onde, eles vão tomar o voto agora, não é assim? Só que às vezes o parlamentar não entende isso, acha que foi dado e ninguém tira, e nós vemos que acontece da pessoa ter uma votação expressiva no ano e depois, 4 anos depois, ele não é mais digno daquele voto. E quem, na sua grande maioria, votou em mim, professa da mesma fé, como vocês. O meu Deus, reputo eu, ser o seu Deus, ou não. A minha fé é a sua fé. O meu espírito é o seu espírito. E tudo isso para eu chegar lá no Congresso Nacional e dizer, não, o Estado é laico, e me calar e ficar apático diante desse mal tão gritante, aborto, qual foi o outro que você citou? Legalização do casamento. Do casamento gay.
Se nós não militarmos lá, e eles querem nos calar com essa acusação de que nós estamos quebrando a laicidade do Estado, se nós não nos posicionarmos, e nós somos a bancada mais militante no Congresso Nacional, é a bancada evangélica. Eu quero dizer que os pastores, os presbíteros, os representantes do povo evangélico que lá estão eleitos, eles são militantes mesmo, lutam de forma ferrenha contra o aborto. E se não fôssemos a bancada evangélica, por exemplo, quem aqui é da época que casamento à moda antiga era aquele casamento arranjado? Tem alguém que o pai dizia, você vai casar com ela e ela vai casar? Tem alguém dessa época? O senhor é dessa época? Então, na época do senhor, o casamento à moda antiga era da época do senhor. Como é o nome do senhor? Moacir. Senhor Moacir. Que os pais arranjavam casamento. Eles querem fazer com que daqui a um tempo, casamento à moda antiga seja casamento entre homem e mulher. Eles querem fazer isso. Inverter. Quando você disser assim, teve um casamento entre o homem e uma mulher. E isso é casamento à moda antiga. Porque eles querem fazer para destruir a família, que o casamento seja entre homem e homem, mulher e mulher, um homem e uma cabra, uma mulher e um cachorro. Eles querem fazer isso para destruir a instituição familiar. Resumindo e concluindo, para não fustigar vocês na manhã de hoje. O poder executivo é laico. O poder legislativo é laico. Mas o poder judiciário é laico. Mas o poder legislativo, ele é pura representatividade. Nós temos que não somente eleger pessoas como o presbítero Ayrton, como deputado estadual, eleger o maior número de deputados estaduais evangélicos comprometidos com a palavra de Deus, tendo caráter ilibado, como também deputados federais, porque estes homens é que formarão frente contra projetos de leis que visam destruir a nossa fé, destruir a nossa família que prezamos tanto. E por isso nós precisamos ter esses representantes. Concluo dizendo que não somente temos que fazer isso, como vocês eleitores, vocês cidadãos, têm que cobrar isso. Não é só colocar lá, claro que vocês conhecem o pastor Ayrton, o presbítero Ayrton há muito tempo, sabem da competência dele, mas não pode deixar no piloto automático, tem que participar. Tem que ver como é que ele se posicionou, tem que mandar e-mail, não é isso? O senhor espera essa interatividade do seu eleitorado, que na verdade é o que mais me ajuda. Eu tenho uma interatividade, inclusive eu fui, só para terminar, eu fui motivo de reportagem. Lembra aquele caminhão que o basculhante levantou e derrubou uma passarela no Rio de Janeiro? Eles identificaram que se um projeto meu, ainda projeto, tivesse sido aprovado, esse acidente não teria acontecido. Projeto este, que devido a um acidente em Uberlândia, um eleitor meu ligou para mim e disse, deputado, por que o senhor não faz um projeto colocando um alarme sonoro dentro da cabine do caminhão, que quando a caçamba levantar, aquele alarme soe e ele saiba que a caçamba está levantada e evite um acidente como esse que aconteceu em Uberlândia. Uma semana depois, eu já estava com um projeto protocolado. Um projeto de iniciativa popular. Um eleitor meu que me deu a ideia para fazer um projeto. E todo mundo, não, é um projeto do deputado Antônio Bulhões, Antônio Bulhões, Antônio Bulhões, Antônio Bulhões. Confesso para você que em todas as entrevistas eu dizia, foi um eleitor meu que me deu a ideia, que teve iniciativa, só que eles não colocavam. Mas em todos eu fiz questão, por uma questão de dignidade, dizer que foi um eleitor meu. Esperamos essa interatividade, essa compreensão de vocês. Tem coisas que o executivo não vai poder fazer, que o legislativo não vai poder fazer no que diz respeito à nossa fé cristã. Mas o legislativo, eu falei legislativo ou judiciário? Eu estou trocando, né? Estou tendo um ato falho. Então vou repetir, não querendo aborrecer vocês. Nós não podemos esperar 100% do poder executivo, tampouco do judiciário.
Agora, representatividade da fé cristã, da fé evangélica, naqueles que nós elegemos para o legislativo, seja deputado federal, senador, vereador, deputado estadual, tem que ser 100%, porque ele está lá para isso. É mais do que a nossa obrigação representar a nossa fé, o nosso Deus, a palavra que nos norteia. Pois não, senhor? Poderia abrir um espaço para pergunta? Presidente, o senhor que manda. À vontade. Na questão do Marcos Feliciano, ele tem visto assim algo terrível, as pessoas afrontando dentro de avião, dentro da igreja, verdade, fazendo coisas hostilizando horríveis. E não há uma lei para reprimir aquele tipo de coisa? Na verdade há. Veja só, a pergunta dele é coerente. Diante de certos posicionamentos nossos, a exemplo do deputado e pastor Marcos Feliciano, a sociedade se insurge contra nós. Ela se levanta contra nós. E nós tendo legitimidade para isso. Agora imagine se um presidente, um governador fizer isso. Com toda a legitimidade, a sociedade se levanta contra nós. Por quê? Porque, para responder o senhor, a sociedade espera que nós parlamentares sejamos politicamente corretos. Só que, conforme diz a Bíblia, nós temos que exceder isso. Nós não temos que fazer, por exemplo, o cristão, penso eu, me corrijam se eu estiver errado, o cristão ele não tem que viver naquela dicotomia, o que é certo eu faço, o que é errado eu não faço. Isso é fácil. Você identifica o que é certo, você aceita. Você identifica o que é errado, você rejeita. Para mim isso não é vida cristã. A vida cristã leva você a uma sensibilidade espiritual, uma sintonia com Deus tão grande, que você deixa de fazer o que é errado, isso é latente, e no que diz respeito ao que é certo, às vezes não te convém fazê-lo. Sim ou não? Sim. Às vezes é certo, mas Deus não quer que você faça. E você tem que ter essa sensibilidade. Não, tudo eu posso, mas não me convém. Me é lícito, mas não é o momento de fazê-lo. Então, nós não somos só politicamente corretos. O que é bom a gente faz, o que é errado a gente deixa de fazer. Às vezes até o que é certo nós temos que deixar de fazê-lo. Para explicar o seguinte, nós temos que ser biblicamente corretos. Teve uma Miss, uma candidata a Miss, eu ouvi essa frase de uma candidata a Miss Estados Unidos, que tudo indicava que ela seria a Miss Estados Unidos e possivelmente a Miss Universo. Uma menina linda, não lembro de qual estado ela representava, que ganhava todos os concursos de beleza, tamanha sua beleza física, e o sonho dela era ser Miss Estados Unidos. Só que numa entrevista, numa rádio uma semana antes, perguntaram se ela era a favor do casamento homoafetivo. Ela disse, eu sou contra. E por que você é contra? Porque os meus princípios são cristãos, judaicos cristãos, são princípios bíblicos e por isso eu sou contra. Aí deu um rebuliço tão grande e ela deu azar que um dos avaliadores era homossexual. E então, para prejudicá-la, a pergunta que ele fez ali no palco para ela ser avaliada, se ela era contra ou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ali na hora crucial ela disse, como eu já disse e reitero, eu sou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por causa da minha fé cristã, por causa dessa resposta politicamente incorreta, ela perdeu o concurso de Miss Estados Unidos. Quando ela foi indagada, você não poderia ter dado uma outra resposta e hoje você seria Miss Estados Unidos? Ela disse, não, eu não posso ser politicamente correta, eu tenho que ser biblicamente correta. E essa é a nossa obrigação do presbítero Ayrton, de cada um de vocês. Ah, mas eu não sou deputado, mas o vice-presidente, o secretário, o presidente, você na sua casa, na convivência familiar, você tem que ser mais do que politicamente correto. Você tem que ser biblicamente. A sua justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, conforme diz o texto sagrado. Lhe respondi, meu Senhor. Obrigado. Eu que agradeço.
agradecendo a audiência e, como diz o Faustão, a paciência de vocês. Sempre à disposição, meu gabinete está à disposição da Conebras, dos seus dirigentes, de cada um de vocês, cidadão, mulher. Inclusive, conheci uma senhora que trabalha, que milita, a exemplo da minha esposa, acho que ela já foi, está ali ajudando mulheres, ela que já foi vítima de agressão, ela hoje ajuda tantas mulheres. Coloquei meu gabinete à disposição dela, que milita no evento social, no que diz respeito. O político não pode tudo, é verdade. Inclusive, eu estou querendo achar um político, sendo eu político, que tire as minhas multas de trânsito. Eu não sei porque eu fui multado ali no corredor que diz que é só exclusivo de ônibus. Eu não entendi até agora. E não tiro multa, nem a minha, estou querendo que alguém tire multa, mas tem coisas que nós podemos fazer, pode ter certeza. Se estiver ao nosso alcance, nós vamos arregaçar as mangas, essa é a disposição. Eu quero aqui atestar a disposição, o empenho do pastor Ayrton no que diz respeito ao que ele já fez e o que ele pretende fazer. Certamente será um trabalho legislativo e representativo de grande excelência. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Somos nós que agradecemos o convidado de honra, o deputado federal Antônio Bulhões. Nosso muito obrigado por palavras que nos fazem refletir de uma forma política, social e humana, acima de tudo. Nós que agradecemos. Também quero aproveitar para agradecer a presença do pré-candidato do PRD, o senhor Zé Cardoso. Nosso muito obrigado também pela presença. E ainda também as pessoas que colaboraram para a organização desse evento aqui na Assembleia, que reservaram para nós o espaço, que é o senhor Ricardo Gomes, e também o Fábio e o William. E para você saber de uma forma mais detalhada o que é a Conebras, nós convidamos aqui o nosso presidente da Conebras, pastor Valdevino Teixeira, para esclarecer para você o que é a Conebras. Por favor. Pastor, manda bala. Bom, gente, eu vou ser bem resumido, porque é muito difícil falar no tempo que nós temos sobre a Conebras, que é um projeto que tem crescido nos últimos 7 anos. Não daria para falar sobre o projeto aqui hoje. Projeto que muito dele já está em andamento, mas tem muito ainda por se fazer. Eu me decepcionei, como pastor de uma pequena igreja independente, eu me decepcionei com conselhos, convenções que se limitam à representatividade. Eu sou de uma época em que, quando jovem, nós criamos a União das Igrejas. E naquele tempo não havia. Eu me lembro que nós vínhamos aqui para a Zona Leste, eu sou da Zona Norte, e eu vinha com 15 anos de idade para a Zona Leste, lá para a cidade de Carvalho, participar de uma reunião de líderes jovens e alguns pastores, e a gente tinha que ir escondido dos nossos pastores. Tínhamos que se esconder, porque nós tínhamos unir as igrejas, mas os pastores vinham com reservas. Olha, porque vai roubar o membro da minha igreja, vai contaminar, vai ensinar coisa diferente. E eu me lembro que nunca saiu da minha cabeça, eu já repeti várias vezes, muitos já ouviram. A última reunião que eu participei dessas, um pastor da Comunidade da Graça, um pastor jovem, ele disse assim, olha, para vocês entenderem, jovens, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, nós, das igrejas evangélicas, das denominações, nós somos como aves em cercados. Cada ave está no seu cercadinho. Imagina aqui, os perus estão no cercado, os gansos estão em outro, os patos estão em outro, os marrecos estão em outro, todo mundo separado pela grade, pelo arame, pelo cercado. Só que acontece uma coisa que os pastores não estão prevendo. Um dia vai chover. E quando cai uma chuva muito grande e inunda aquele lugar, então a água começa a subir, né? E ela atravessa, ela avança os limites do cercado. E aí sabe o que a gente vai ver? Vai ver os marrecos nadando com os gansos, se misturando com os patos, tudo junto. Quando a chuva do Espírito Santo
cair sobre a igreja do Senhor, não tem pastor que vai impedir a igreja do Senhor de se unir. Isso eu ouvi há 25, 30 anos atrás. 30 anos atrás. E eu pude ver nos últimos anos que com a igreja independente, porque a pequena igreja independente, a igreja independente autônoma, hoje, se somá-las todas, excedem em número muito a maior de todas as denominações do Brasil. Agora o que acontece é que nós, pastores de igrejas independentes, nós não nos conscientizamos de que nós somos ainda desunidos, ainda que tenha avançado muito, né? A questão da união, hoje se formam conselhos, eu tenho visto que tem se formado movimentos independentes, não constituídos inclusive juridicamente. O pastor Moacir mesmo ali que fez a pergunta, ele tem um movimento lá na região, na norte, que é o Passe a Macedônia. Passe a Macedônia, que é uma igreja que vai ajudar a outra na sua necessidade. Isso é importante demais. Eu conheço outros movimentos, né, outras iniciativas nesse sentido. Quando nós conhecemos na Conebras, eu estava saindo de uma convenção que eu tinha fundado como um dos cooperadores ali, eu fazia parte da diretoria, e bastou uma campanha política para a convenção acabar. Bastou uma campanha para acontecer uma desunião entre a diretoria e acabou. Eu fiquei tão decepcionado. E aí, alguns pastores que estavam ali comigo falaram assim: pastor, vamos continuar sonhando, porque todos dizem que eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Porque José também é um sonhador. Então, por favor, cadê a Luciana? Passa para mim aqui o slide. Eu nem vou me ater, queridos, porque nunca tinha tempo de falar nem sobre os demais slides. Eu quero que você prestasse atenção na evolução do projeto inicial. Nós éramos apenas um grupo de pastores que queríamos nos ajudar. Porque uma convenção, geralmente, ela é representativa e só isso. Eu creio que tem aqui no nosso meio representantes e participantes de outras convenções, e o que uma convenção faz é representar. Você é de uma igreja que é desconhecida, e você passa a fazer parte de uma convenção para ter uma representatividade, mas para por aí. Até aí nada de errado, tá bom? Se a convenção faz isso, ela cumpre o seu papel. Só que eu disse o seguinte, há 7 anos atrás: se for para fazer isso, eu não quero fazer. Eu quero me unir a outra. Tem tantas convenções por aí, né? Eu vou me filiar a outra, vou colocar a minha disposição de outra. Eu quero fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença. 3º ano de planejamento, porque são 7 anos plantando uma semente. 7 anos plantando. A Conebras hoje, eu vou falar para você, quem sabe o número de filiados que a Conebras tem hoje, 7 anos depois? Alguém sabe dizer? Vou dizer para você, nenhum. Sabe por quê? Porque oficialmente, hoje, vão ser efetivadas as filiações. Eu tenho pré-filiações, queridos, de 150 ministérios que eu visitei durante 7 anos. Eu estive em igrejas que tem na sua placa a Conebras, pertence a Conebras, filiada a Conebras, mas não tem nem ainda, porque era só plantando uma ideia, fazendo reuniões em bairros, em hotéis, na Baixada Santista, na região de Campinas, Grande São Paulo, Alto Tietê, plantando uma ideia. Aí o projeto evoluiu e eu comecei a chamar de macrovisão. O que é macrovisão? 4 áreas essenciais para a igreja: missões, assistência social, educação cristã e intercessão. Por menor que seja a igreja, sabe aquela igreja que você conhece? Lá no bairro, lá atrás, aquela igreja que tem 5 membros, tem um pastor, a esposa, mais 5 membros. Ela é igreja também, sabia? É igreja. E tem que ter missões, tem que ter assistência social, tem que ter intercessão e tem que ter educação cristã. Então a ideia era essa. Só que não ficou nas 4, presbítero Ayrton. Começou a evoluir. E hoje o projeto está assim. Algumas coisas já estão em andamento, né? Esse mês de abril agora nós vamos ter o lançamento do projeto do Exército da Intercessão, que é o nosso projeto de intercessão. 2 projetos já têm agregado a eles: o projeto de blindagem, que é uma rede de intercessão interligada para estar clamando pelos líderes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O projeto Mães de Joelhos para Filhos de Pé, como o do Desperta Débora. Então é o projeto de intercessão. As pastoras, as líderes vão ser convocadas, vão ser convidadas para um grande evento que iremos realizar agora no mês de abril, para o lançamento desse projeto. A União Missionária é o coração da Conebras, porque é missões. A igreja está na terra para fazer missões, queridos. O presbítero Ayrton Neves, nosso diretor de missões, e temos aí projetos grandiosos nesse sentido. A igreja pequena não faz missões, acho que não pode. Não pode.
Você aprendeu desde criança que se faz missões orando, não é isso? Orando por missões, contribuindo e enviando. Orar também dá. Orar tudo bem, vamos orar. Mas tem muita igreja que não está nem orando por missões, verdade, gente? Muita igreja que não está nem orando por missões. Pelos missionários que estão aí no campo, sofrendo, né? Você que quer encher a sua igreja, como eu também quero encher a minha, fazer evangelismo. Missionário que vai para o campo e fica lá 10 anos para ganhar 10 almas, uma por ano. E às vezes nem uma por ano. E vai ter um galardão que talvez eu não chegue nem perto lá no céu. Dentro do projeto da União Missionária, nós temos a nossa primícia, que é a missão da Igreja Meleque, é a missão da igreja no cárcere, é com os encarcerados. O missionário Nelson, nosso diretor de capelania. Nós vamos atingir todo o sistema prisional brasileiro. Pode ter certeza disso. Hoje tem muita igreja fazendo obra no cárcere, mas ainda precisa de muito mais. E não só fazer obra lá dentro, não só evangelizar lá dentro, mas prover o suporte para quando o egresso esteja aqui fora, quando ele saia, ele consiga ser reintegrado à sociedade, e quem vai fazer isso é a igreja do Senhor. Amém? Amém? Vamos baixar essa estatística de que eles vão voltar para lá. Não vão voltar não, muitos vão ficar na igreja produzindo almas, ganhando almas para o Senhor e produzindo para o reino de Deus. Amém? Amém. Comunidade da Esperança é o outro lado, é o outro lado da moeda. Assistência social. Queridos, Comunidade da Esperança, não esqueça esse nome. Nos próximos anos você vai falar muito disso. Muito desta organização. Hoje quem detém, aí vamos dizer assim, a patente de assistência social, de obra social, não é a igreja evangélica. Não é. Os nossos amigos das outras religiões é que fazem isso com muito, muito mais excelência. Principalmente a igreja pentecostal, né? Nosso negócio é ganhar uma para Jesus e morar no céu, porque essa terra vai pegar fogo mesmo, né? É isso que o pentecostal diz. Vamos orar pela pessoa, vamos orar, né? E despedir com a barriga vazia. O máximo que a igreja consegue é fazer a campanha do quilo, né? No dia da Santa Ceia, vamos levar o quilo lá para a igreja. Eu não estou criticando quem faz isso não, eu fiz também muito tempo, né? Aí a pessoa leva o fubá, o sal lá para a igreja, o que sobrou na sua cesta. Eu desafio a você a fazermos obra social, filantropia com excelência. Porque se alguém tem que fazer isso, é a igreja do Senhor, melhor que os outros. Eu tiro meu chapéu para os nossos amigos espíritas, eu tiro meu chapéu para a igreja católica, em segundo lugar, que faz a obra social, mas eu convoco a igreja evangélica a fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus fazia, a obra social. E a igreja hoje vai se evidenciar por isso, para ter certeza. Deus falou comigo há anos atrás. Esse é o diferencial da igreja hoje. Não pense que é você pregar a palavra, porque tem muita gente pregando a palavra. Tá? Mas é o que o nosso apóstolo Tiago escreveu. Mostre a fé, mas mostre também as obras. Então você vai ouvir falar disso, viu? Comunidade da Esperança. Você vai ouvir falar muito disso. Porque nós vamos estar em todos os bairros dessa cidade, todas as cidades desse estado, você pode ter certeza disso. A OMEBRA, a Ordem dos Músicos Evangélicos do Brasil, vai ter a sua cerimônia de posse da sua diretoria entre o mês de abril e maio, que estava a ser marcado. A FECARE, a Federação das Casas de Recuperação de São Paulo, também vai ter a posse nos próximos dias, nos próximos meses, você vai ser avisado, né? Nos unindo para dar qualidade, trazer um selo de qualidade às casas de recuperação, a esses pastores heróis que lutam com tanta dificuldade para restaurar as vidas, mas que não tem, muitas vezes, uma orientação jurídica, contábil, não tem aí condições de tirar um alvará de funcionamento, uma vigilância sanitária, e a gente vai ajudar. Amém? Vamos ajudar. Tem casa de recuperação aí que está orando de manhã para vir a janta à noite, porque não tem, acabou, não tem ajuda do governo, e a igreja está parada, e a igreja vai ajudar. Cada igreja afiliada com o Nebras vai ajudar dessa forma. Amém, queridos? A Academia Bereana é a nossa escola, Academia Bereana, né? Hoje nós contamos já com 2 cursos, o curso de capelania e o curso de teologia. Mas outros cursos serão agregados à Academia Bereana. E o IPA, o nosso Instituto Bereano, é o mais novo da família, é o caçulinha, ainda está sendo formado, né? É o Instituto Bereano de Apologética, que tem uma proposta de fazer apologética com flexibilidade. Hoje os nossos apologistas, eles são muito inflexíveis, gostam de ver pelo em ovo, dificultam muita coisa. E nós temos uma proposta aí de um grupo de pastores, teólogos, apologistas, de criarmos uma nova